Vamos conversar sobre literatura afro-brasileira infanto-juvenil? Antes de começar a conversar com você sobre esse tipo de produção para criança que é maravilhoso, incrível e inclui, né, todos os nossos alunos dentro do repertório da literatura, eu gostaria de conversar com você sobre um artigo muito bom escrito por Domingos Proença Filho, que se chama Trajetória do Negro na Literatura. Nesse artigo, ele vai fazer um passeio, né, histórico na literatura e ele vai provocar e mostrar como esse negro, como é que foi a trajetória do negro na literatura. Né? Então, ele vai dizer que em um determinado período e em umas produções ainda atuais, o negro é objeto. Em outros momentos, o negro se torna sujeito. Ele vai se tornar sujeito quando a literatura for escrita por autores negros que se engajam em narrativas comprometidas com a sua identidade, com a sua vivência, tá? Então, o negro como objeto, ele é trabalhado em vários momentos da literatura, né? E é produzido até por autores negros, mas com um distanciamento e numa ótica de uma estética branca, né, dominante, em que o branco é superior. Um exemplo é a escrava Isaura, porque todo mundo se assusta porque a pele dela era de que cor mesmo? Então, ela não podia ser escrava, ela era branca, né? Ela tinha pele branca. Isso é uma concepção brasileira, né? Porque para os americanos, por exemplo, depende da quantidade de sangue negro que você tem. Se seu avô é negro, você é negro. Se seu bisavô é negro, você é negro. Ou seja, no caso, na visão dos americanos, nós brasileiros somos negros, porque todos nós somos mestiços, né? Temos algum antepassado negro na nossa família. Isso é fato, né? Bom, então, essa visão que ele coloca desse negro, né, como objeto, quando ele é tirado desse lugar humano. Por exemplo, uma infantilização. É você tirar a pessoa de um lugar humano. Exemplo, Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, ela é infantilizada naquele romance. Também uma animalização, né, do negro. Exemplo, Bertoleza de O Cortiço. Além de uma sensualidade exacerbada. Rita Baiana, também do Cortiço. E muitas mulheres mestiças e negras da produção literária do Jorge Amado, de novo. Ele explora muito essa sensualidade da mulher negra e do homem também, né? Não só da mulher, mas do homem negro também. Então, o que essa visão do negro como objeto faz? Um desserviço à sociedade e um reforço ao racismo, né? Então, isso aí é algo assim que a gente precisa tomar muito cuidado na hora que nós vamos trabalhar com essas obras. Vamos tirar o Jorge Amado? Não. Vamos problematizar, né? Vamos problematizar como esse trabalho é feito, como é que isso é abordado, tá? Há uma série de outros autores. Eu te convido a ler o artigo, né, do Domício para você ver. Ele faz uma lista. Ele não poupa muita gente, não, tá? Dentro da literatura. E o negro como sujeito? É produzida por autores negros, né? Não que não haja autores brancos que tenham contribuído com essa visão do negro como sujeito. Inclusive, ele cita os poetas abolicionistas, né? Então, por exemplo, eu tenho o Luiz Gama. Desafio aqui alguém que fez curso de letras e viu esse poeta dentro da literatura brasileira. Gente, esse homem foi tão famoso, tão conhecido, que quando ele morreu, a cidade do Rio de Janeiro parou. E desde o mais alto escalão político, deputados e pessoas ricas e intelectuais, até os mendigos estavam no enterro dele. Presta atenção, uma pessoa que mobiliza uma cidade desse jeito, que homem ele foi. Você conhece o Luiz Gama? Tá aí mais um para você conhecer. Então, ele é pioneiro em falar, principalmente de um assunto não muito bem abordado, o amor por uma mulher negra nos seus versos, né? E atualmente nós temos poetas muito importantes que falam sobre essa questão de ser negro, né? A Conceição Evaristo, a Carolina de Jesus, apesar de no texto dela ela não tomar essa bandeira, o fato dela narrar a sua história, que a gente pode chamar de literatura de testemunho, você vê também esse lugar.
e, obviamente, Torturado, do Itamar Vieira, né? Nós temos essa tomada, né, de consciência, essa fala, né, muito forte. Então, esses autores que trabalham o negro como sujeito, eles têm uma literatura de resistência, uma afirmação à sua identidade, uma valorização da cultura afro-brasileira e um combate ao racismo. E a literatura infanto-juvenil negra no meio dessa história? É procurar valorizar, né, esse lugar do negro. Qual a importância dela? Primeiro, o seu aluno e a sua aluna negra se sentirem representados, né? Porque nós temos todo um conto de fadas de mulheres brancas dos olhos azuis, que são os mais famosos, e nós não temos ali quase que uma representatividade. Outra importância que nós temos, né? Apresentar as vivências da população negra, indo além da vitimização, para celebrar a beleza negra, a ancestralidade e as conquistas do negro nessa sociedade. E o combate ao racismo, obviamente. A cultura e a ancestralidade, explorar os mitos, lendas, a cultura afro-brasileira, a valorização das raízes de uma nação. E nós temos muitos autores e ilustradores que têm um trabalho assim fabuloso. Lázaro Ramos, por exemplo, ele tem um livro infanto-juvenil chamado Cadernos de Rimas do João. Eu vou ter aquele rapper, né, que fala sobre o livro chamado Amora. Então, nós temos assim muitos autores que falam a respeito. E eu vou deixar aqui nas descrições, é o Emicida, tá? Tentando aqui lembrar. Ele escreveu um livro chamado Amoras, né, que celebra a beleza da criança negra. E eu vou deixar aqui alguns links para vocês, mas gente, só jogar no Google que vocês encontram. Então, vamos falar sobre o assunto. E assim, se pai de aluno, diretor, coordenador pedagógico vir aqui reclamar com você, você tem uma lei que te dá esta obrigação. A Lei 10.639, de 2003, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, e a 11.645 inclui a História, a Literatura e as Artes como obrigatórias no ensino. E eu tinha um colega de faculdade que dizia que essa é uma lei que não pegou. Então, nós temos a obrigação de fazer esta lei pegar, tá bom? Algumas fontes que pode te auxiliar, né, sobre a literatura infanto-juvenil. Portal GL10, depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, e o portal Literafro da UFMG, né, que tem abordagens bem importantes a respeito. Como eu trabalho essa poesia e essa literatura? Como você trabalha as outras literaturas. Abraço!